Vamos aproveitar um pouquinho? Que tem uma moça ali. A Luana está falando sobre as abelhas. E vocês vão saber também. Essa daqui é uma abelha menorzinha. Ela é a segunda menor que a gente tem aqui no meliponário. E ela tem cerca de 4 milímetros. É uma iraí. Como ela é muito pequenininha, em vez de ficar uma só como guardinha, ficam várias ao mesmo tempo. Tá vendo que tem várias ali protegendo? E elas fazem esse túnelzinho que elas começaram a fazer agora, então não tá muito grande. Mas tem um túnelzinho que tá sendo formado ali fora pra proteger a entrada da casinha. Aí pra cá a gente tem outros espaços também. Essa daqui já é uma abelha mais comum. A gente já vê ela no Brasil todo. Essas duas caixinhas são bravas, mas essa aqui tá dançando melhor. Ela é abelha jataí. Como essas abelhas não têm ferrão, cada uma tem seu jeito de se defender. Essa daqui, se um inseto tentar entrar, ela corta as asas e as patas desse inseto pra não deixar ele entrar. Essa aqui agarra no cabelo? Não, aquela não. Essa daqui é jataí, aquela lá, eu esqueci o nome dela, mas é conhecida como abelha cachorrinho. Não. Essa daqui, o mel dela também é bem puro e bem próprio pra consumo. Mas tipo, se for usar o mel dela, como faz pra tirar? Então, quando você tem a caixinha, você abre a primeira tampinha e você já dá de cara com os potinhos de mel, porque elas têm o costume de colocar os potinhos de mel nos andares pros andares mais pra cima, né? Enfim. E aí você já abre, você dá de cara com os potinhos de mel, aí é só fazer um buraquinho nesse potinho e com uma seringa tirar o mel. Interessante. Aí elas vão usar esse potinho depois pra encher de novo e fechar de novo. Aí é bem simples. Aí pra cá a gente só tem mais um. Imagina quando tiver florido. Olha a flor dessa, gente. Olha que encanto. Olha os detalhes. Como que Deus é perfeito, né? Olha o detalhe. Lindo, né? Estou aqui em um lugar lindo, no zoológico, onde tem um meliponário lindo. E estou aqui com a Luana e ela vai falar com vocês um pouquinho sobre abelhas, criatórios de abelhas aí, ó, que tem no meliponário, ó. Vamos conhecer um pouquinho? Olha só. Todas as abelhas do Brasil, elas não têm ferrão. Aquela abelha que a gente vê, que pica a gente, ela é uma abelha africana, que veio na época da colonização, por conta da cera que ela produz. E ela virou uma praga. E aí aqui a gente criou esse meliponário para mostrar algumas espécies do Brasil. Que ela, por conta disso, junto com o agrotóxico, desculpa, eu tô um pouco... junto com o agrotóxico, com a poluição, acaba que essas abelhas, elas estão, a maior parte, em risco de extinção. Essa daqui é uma miringuaçu, que é uma abelha bem pequenininha. Isso aqui que tá dando pra ver aqui em cima são os ovinhos, que é o disco de cria. E essas abelhas, diferentes da abelha africana, elas colocam mel em potinhos, não em favo. Esses potinhos que estão aqui no cantinho são potinhos de mel. Olha que legal, gente. Olha só como é que elas trabalham, olha. Olha lá que lindos. Elas são bem pequenininhas. Eu posso pegar uma espécie um pouco maior pra mostrar. Essa daqui também é uma abelha pequena, mas ela é um pouco maior do que essa daí. E aí eu posso mostrar depois uma grande pra conseguir diferenciar os tamanhos. Essa daqui é uma manduri. Eu vou mostrar como é por dentro. Essas duas abelhas, elas são abelhas mais simples. A casinha delas é menorzinha. Uau, olha que linda. Olha que espetáculo, gente. Olha agora dá pra ver melhor os potinhos de mel. Aqui, ó, em cima. Esses são os potinhos de mel. Dá até pra ver o mel lá dentro por dentro. Olha. Que legal. Olha só, pessoal. Sim. E os ovinhos e a rainha ficam aqui dentro. Essa estrutura a gente chama invólucro. Eles ficam aqui dentro protegidos. Aí a gente não consegue ver mais. Sim. Ó, pra você que gosta de abelhas, quer ver, quer apreciar, vem aqui no zoológico. Tem a Luana, ela explica tudo direitinho, ó. Luana, essa moça linda, minha vizinha, agora tá grandona. Quem imaginaria que eu ia encontrar com ela aqui, né? Ó. Olha, abriu só pra mim, isso é especial aqui, porque não é pra qualquer pessoa que abre não, viu? Pra vocês ainda do canal Todo Dia na Natureza, ó, pra vocês diretamente, tudo aberto aqui, ó. Isso não acontece não, só acontece aqui no canal Todo Dia na Natureza. Olha que lindo, viu? Tem que fechar porque elas somem, vão voar. Ih, ó, tem uma ali, ó, uma soltou. Ou não? Não, esse é o marimbondo. Esse é o outro, é o marimbondo. Ó, tem que conhecer de abelha, viu? Até confundir abelha com marimbondo. Mas essas caixinhas, elas ficam abertas. As abelhas, elas saem para buscar o pólen, o néctar e o barro. Sim. O barro. E aí depois elas voltam pra casinha. Elas saem, depois voltam por esse buraquinho aqui, ó. Não é isso, Luana? Essa daí olha é a ali, entrada que bonitinho, delas. ó, a entradinha. Aí Cada abelha tem a sua entradinha diferente. Essas daqui elas não fazem, mas aquela ali, por exemplo, é uma jataí. Ela faz esse túnelzinho, tá vendo? Olha aí, meliponário Hermes, já tá aí que você tem, ó.
Se você quiser, eu passo pra ele também. Pode. Essas daí não picam, né? Não, nenhuma abelha do Brasil tem ferrão. Ferrão. Elas não ferrão. Sim. Aí, ó, pode criar em casa, sem medo. A gente até indica, porque como essas abelhas estão sumindo, acaba que os frutos que elas polinizavam também estão olha sumindo. que isso daqui, gente. Quantas? E leva quanto tempo, assim, pra juntar o mel? Elas vão criando, elas na primavera, no verão, elas vão fazendo esses potinhos, né? Porque no inverno acaba que as flores elas fecham e fica mais difícil de criar alimento. Tem que estar olhando sempre, ver se tem mel e vai pegando isso, né? Se for criar para consumo, sim, você pode abrir e pegar o mel dos potinhos. Aí é só fazer um buraquinho no potinho delas e com a seringa tirar. Mas o certo assim não é você ficar abrindo todo dia. É bom deixar fechadinho, de vez em quando vem, olha, né? A gente fica até mesmo olhando... para não incomodar, deixar elas meio rebeldes, né? Elas não atacam, mas a gente fica olhando mais para ver se não foram atacadas por algum bicho, para ver como estão, se elas estão fortes. Aí, legal. Aqui no primeiro andar, onde ficam os ovinhos, é a rainha, né, nesse invólucro, e o segundo e o terceiro andar são os meleiros, são os potinhos de mel. Vocês entenderam, né, gente? Tem o primeiro andar, o segundo andar e o terceiro andar. Tudo aqui dentro foram elas que construíram, só o andar que a gente que coloca. Entendi. Olha como é que a natureza é linda, né? Elas sabem tudinho direitinho, qual andar primeiro, segundo e terceiro. Isso. Um outro tipo de abelha, ó. Essas abelhas que estão aqui são abelhas nativas, né? E elas não picam, não agarram no cabelo, elas que estão aqui. Essa daqui é uma abelha mandaçaia. Se você traduzir o nome dela, significa vigia bonita, porque sempre fica uma na portinha tomando conta. Mas que interessante, olha só. Elas ficam ali para proteger de outros insetos. Que legal, e é verdade. Olha ali, ó, uma na portinha tomando conta, viu? Sempre tem uma para tomar conta da portinha da casinha, para não entrar ninguém, olha. Dentro da casinha, tudo dividido em caças, em funções. Então vai ser uma abelha para ser guardinha, vai ter uma abelha para buscar pólen, outra para fazer o mel. Olha, achei muito bom assim, eu ter vindo aqui, porque eu mesmo não sabia assim, sobre as abelhas. Quais as funções que elas fazem, o trabalhar das abelhas. Olha isso, que coisa mais linda elas. Essas aqui são maiorzinhas, ó. Essa daqui ela já tem tamanho da abelha africana, mas ela também não tem ferrão, não ataca nem nada do tipo. E é a mesma coisa da outras coisas que eu disse. Esse aqui que você tá vendo grandão são os potinhos de mel. Eu não imaginaria que tinha abelha assim, desse jeitinho assim, ó, pretinha, menorzinha assim, ó. Parecendo até um mosquitinho, né? E a abelha. Isso aqui que você tá vendo aqui embaixo são os potinhos de pólen. Elas colocam no primeiro andar para alimentar as abelhas jovens e as larvas. Nossa, gostei de saber. Todas elas têm o primeiro andar, o segundo andar, o terceiro andar. Tem algumas espécies que são mais simples, aquelas que eu mostrei antes. Mas as abelhas maiores todas são divididas assim. Elas trabalham muito, né? Sim, elas... E o que é isso daqui nesse líquido? É o quê? Essa estrutura aqui, essa estrutura toda se chama roço. Isso daqui é um alimentador externo. A gente coloca água, açúcar e um pozinho nutricional. Sim. E aí ele é furado, vai gotejando lá dentro e elas vão se alimentando. A gente coloca para dar um up nelas, agora que elas ainda estão se acostumando aqui com um novo lugar. São o alimento delas. E no inverno a gente coloca também para ajudar. Ai, gostei. Muito obrigada, Luana. Nada. Amei conhecer você. E curte lá no meu canal, Tô de Olho na Natureza. Sucesso aí pra você, tá bom? Muito obrigada. Um beijo, tchau. Tchau.